Grandes mulheres fazem parte das Escrituras e nos trazem grandes ensinamentos. Muitas nos trazem alguns ensinamentos sobre o amor, sobre a entrega, sobre lutas, sobre guerras, sobre privações, sobre persistência, sobre perseverança, sobre sabedoria. Assim como também nós temos nas Escrituras Jezabel. Jezabel, a sua história ela pode ser lida lá no primeiro e no segundo livro de Reis. Ela ficou muito conhecida depois que ela se casou com o rei Acabe. E ela era uma mulher muito perversa, ela era uma mulher muito ruim. Ela perseguia os profetas e ela trouxe para dentro de Israel a idolatria. Ela era muito devota a Baal, que era um deus que era muito cultuado lá na Fenícia. Mas ela era uma mulher assim, ó, que ela tinha muitas maldades. Ela tem muitos exemplos de como nós não devemos agir como mulheres de Deus. Ela desafiava o Deus verdadeiro e ela desafiava aquele que defendia a Deus, ao único, ao verdadeiro, ao poderoso. Ela desafiava, ela perseguia, ficou muito conhecida por perseguir o profeta Elias. Ela tinha uma personalidade forte, dominante. Ela era fanática, completamente fanática religiosamente, impulsiva, violenta. E ela não aceitava que o povo de Israel não servisse, não se curvasse perante ao Deus dela, que era o Deus Baal. Então, no meio dessas perseguições todas, ela fazia horrores. Ela tinha atitudes desleais, ela mentia, ela traía. Isso veio para o nosso coração, coisas que nós não devemos fazer. Primeiro, nós temos um único e verdadeiro Deus, poderoso, misericordioso, único, não existe outro, não existe. A palavra de Deus, ela nos diz que não há outro igual, não houve e não haverá. Essa mulher, ela mentia e ela enganava para conseguir o que ela queria. E aí nós entramos na questão de lealdade, na questão de veracidade. Nós precisamos ser pessoas leais, nós precisamos ser pessoas verdadeiras. A maldade contra as outras pessoas que ela cometia, nós precisamos respeitar limites. Nós, como mulheres de Deus, nós precisamos respeitar o limite de todos, de outras mulheres, de homens, de crianças, de velhos. Não importa. Princípios, nós precisamos ter princípios. O princípio da verdadeira cristã, aquela que ama verdadeiramente, aquela que se doa, aquela que ajuda, aquela que exerce os mandamentos, aquela que é grata. Nós precisamos entender que todas as coisas, elas têm um limite. E que às vezes a nossa vontade, ela está distorcendo a palavra de Deus. Não é bom aos olhos do Senhor. Nós precisamos medir, sim, mas medir com as Escrituras, porque é a nossa melhor medida, é o nosso melhor peso. Essa mulher, ela era um mau exemplo. Ela era imoral. Uma mulher não deve ser imoral. Uma mulher deve pensar que seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Essa mulher, ela tentava acabar com a adoração do Deus verdadeiro. E nós precisamos compartilhar, multiplicar essa adoração ao Deus verdadeiro. As mulheres com princípios,
nós as mulheres de Provérbios, nós as mulheres guerreiras, aquelas que seguem a todos os exemplos, os bons exemplos das Escrituras, nós mulheres que temos como lei para nosso coração, para nossa vida, os mandamentos de Deus. Nós precisamos ter essa mulher na nossa vida como um marco do que não se deve fazer, como um marco de que não nós devemos estar próximo. E nós sabemos também que tem muitas mulheres assim, muitas Jezabel próximos a nós. E qual é a nossa atitude em relação a isso? Oração, entrega, amor. Essa é a verdadeira serva de Deus. Não importa a Jezabel que esteja perto de você. O que importa é o coração, o teu coração e o que você está disposto a fazer. Se é exercer um dos maiores mandamentos, que é o amor. Essas Jezabel, nós vamos encontrar a vida inteira. Elas vão lutar pelo que elas querem, elas vão ser imorais, elas vão mentir, elas vão matar, elas vão perseguir, elas vão tentar destruir a nossa fé. Mas por isso nós precisamos estar firmes na presença do Senhor. Nós precisamos ser como Ana, nos humilhar e nos dobrar perante a presença de Deus. Nós precisamos ser como tantas outras mulheres que lutavam para defender a palavra de Deus. Nós precisamos ser como Maria, que apesar de todas as dificuldades da sua vida, ela permaneceu firme com Jesus. Nós precisamos ser como as Marias, as mulheres de grandes homens, de ricos homens, que davam de si para estar próximo a Jesus. Elas lutavam pela obra de Deus. Essas mulheres, elas não se importavam com suas posses. O que estava no seu coração era o quanto elas poderiam lutar por Jesus. Esses são os exemplos que nós temos que ter no nosso coração. Mulheres de luz, mulheres de Jesus.